Dois irmãos testemunhos. Vamos ver? Vamos nós, né, irmãos? Continuando no caminho do Senhor. Vamos nós. Os irmãos vão chegando aos poucos, todo mundo vai chegando e a gente vai preparando aqui esse momento de aconchego da família do Senhor, né? De como o Senhor tem nos chamado, né? E procurado nos dar essa direção. E isso é algo do coração de Deus, né? Que a gente tenha a percepção. Ah, sim, abaixei. Abaixei. O barulho é o celular. Agora tem que abaixar o celular. Outro dia eu não abaixei o som ali. Oi, tudo bom? Oi, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmã Sinésia. Então, Tudo, graças a todos Deus. estão firmes? Tudo bem. Amém. Deixa eu ver aqui, deixa eu abaixar aqui. Não fica aqueles barulhos eletrônicos no meio. Oi, Zezé. Tudo bem? Moldando, tudo bom? Pois é. Então, amados, a gente, né, vai caminhando, cada um de nós, como pessoas chamadas, né, pelo Senhor, a gente é alcançado, né, pela palavra, é alcançado pela graça do Senhor. E isso é uma bênção, porque se nossa vida fosse somente para nós, só o que nós pudéssemos poder fazer por nós, Paulo fala que nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então, realmente a gente não tem noção, né? O ser humano não tem noção por si de toda a grandeza, de toda a dimensão que nós poderíamos ou podemos andar e viver. Então, a devastação assim do pecado, ela causou uma destruição tão grande na percepção humana, né, que o máximo que a gente pode correr atrás e fazer acontecer, né, e ainda mais nessa maneira de pensar em que Deus não está presente, não precisa estar presente. Então isso é uma via de muita de um vazio imenso, né? De um vazio imenso, de um significado reduzido demais. Então a gente lembra de Paulo, a palavra de Deus nos lembra, né, daquilo que é essencial demais para o ser humano. E a palavra de Deus vai falar que nós não podemos nos permitir ficar na miserabilidade, né, como miseráveis. E tem um filme aí famoso chamado Os Miseráveis. Um filme até bonito de ver. Uma arte muito grande, fabulosa, e uma música lindíssima, né? Mas a música retrata exatamente a questão da ausência de esperança, né? A ausência de fé. Quando a pessoa lutou por todos os seus esforços e conseguiu compor algumas coisas,
E depois de compor algumas coisas por ela mesma, vieram os tigres, como eles falam na música, né? Os tigres da noite, e devastaram tudo que havia de algum tipo de ideia que pudesse dar algum sentido. E então eles se chamam a si mesmos de os miseráveis, né? Porque perderam toda a sua força, a sua condição de prosseguir. E, enfim, é um clamor, né? Esse filme acaba sendo um clamor. E Paulo realmente aqui em 1 Coríntios, a gente vê a palavra de Deus procurando nos lembrar, né? 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, a gente tem É 1 Coríntios 15, irmãos, fala aí no versículo 19 que se a nossa esperança em Cristo foi, irmã Margarida, a nossa esperança em Cristo. Então, olha, irmãos, é tão importante que a gente entenda, né, procure entender a natureza real das coisas e da nossa vida. Nós tenhamos assim uma vigília, né? Nós, povo de Deus, nós alcançados pelo Senhor, né? Pela graça imensa de Deus, né? Pelo cuidado amoroso de Deus, que Ele alcança as pessoas. Então a gente é lembrado aqui na palavra, no 1 Coríntios 15, 19, que a nossa esperança, a nossa maneira de ver as coisas, né? A nossa maneira de ver a vida, de ver tudo que há, não pode se restringir, não pode se reduzir a essa vida apenas, né? Então toda a natureza das coisas, elas transcendem, elas são maiores. Então 1 Coríntios 15, 19 é um texto de lembrança para nós, né, de lembrar o coração humano, lembrar os que são de Cristo, as pessoas de Deus, porque a gente vive tão envolvido, irmãos, com tanta coisa o tempo todo, a gente vive tão envolvido com tantas desgraças, né, com tantas batalhas, com tantas lutas, com tantas aflições ou desconjunturas, coisas que realmente causam um impacto bastante grande na vida da gente, ou impacto no sentido de alegria muito grande ou de tristeza muito grande, né? Ou de situações diversas. Então nós podemos restringir, por conta de tudo isso, a expectativa da nossa vida, e reduzir e restringir tudo aqui, a essa vida. Então nós corremos um risco de que a vida de um cristão possa apenas ser trabalhada, a gente pode trabalhar apenas pensando no que a gente pode realizar aqui. E que a nossa maneira de viver, a nossa vida, tudo que a gente for fazer, tem efeito só aqui, né? Então isso é uma miserabilidade. Isso é uma destruição, uma redução. É uma coisa miserável. Falta muito. É a gente entrar numa miserabilidade de vida, né? Então, 1 Coríntios 15, 19, irmãos, uma das ministrações mais preciosas de Deus para os seus filhos, irmão, uma das ministrações mais preciosas de Deus, irmãos, para nós, pessoas de Deus, é que a gente tem uma amplitude de pensamento, uma grandeza de pensamento que vai além do que nós podemos imaginar ou pensar, né?
Mas uma coisa é certa, 1 Coríntios 15, 19 diz, nós não podemos, uma coisa, é restringir a nossa maneira de interpretar a nossa vida como se tudo que a gente fosse fazer fosse só para essa vida aqui. O modo de ver o dia a dia, né? A gente não transcender nada, nunca. Para nós, restringe-se ao acordar, ao trabalhar, né? Ao fazer as coisas que tem que fazer aqui, dormir de novo, comer um pouco, dormir de novo, enfim, coisas assim que seria uma miserabilidade. E nós precisamos, tanto nós, vigiar isso em nós, porque é muito mais que isso. A questão humana, a questão do ser de Deus, é muito mais que isso. Envolve, é claro, a nossa vida aqui. Né? Mas até o acontecer a vida aqui, ela precisa ter a ligação certa, com a dimensão certa. Em Mateus 16, né? Também nesse pensamento aqui, para a gente não andar numa miserabilidade, né? afetado por diversas situações, Mateus 16, Jesus está falando sobre a edificação da sua igreja, do seu povo, dos seus, né, irmãos? Nós precisamos ajudar nossos filhos a perceber o caminho que temos andado. Nós precisamos dar a eles essa herança. Eles já são herança de Deus para nós, né? Agora, qual herança nós vamos passar para eles? Uma herança eterna. Precisamos passar para eles uma herança eterna. Nossos filhos precisam ver o caminho eterno que a gente anda. Então, Mateus 16, Jesus está dizendo da edificação da sua igreja. Ele, né, cuidando de construir em nós algo. Cristo quer construir em nós algo que é do nível dele mesmo, né, irmãos? Algo do nível de Cristo. O que algo do nível de Cristo está sendo construído em nós todo dia? Eu preciso estar tratando isso direito, né? Nós precisamos estar tratando disso. Então, Mateus 16, aqui no versículo 18, Jesus está dizendo que a igreja dele, né, nós, o eclesia, os irmãos já sabem muito disso. Nós já falamos muito disso por causa do adoecimento da palavra igreja. A palavra igreja perdeu, né, o significado. Toda a história conseguiu fazer uma destruição do significado da palavra igreja. Mas a gente já sabe isso. Nós já falamos muitas vezes e vimos pela própria palavra de Deus que ela significa os que ele chamou. Aqueles que Jesus chamou, ele vai edificar. Ele vai fazer algo do nível de Cristo em nós. E isso acontecendo, as portas do inferno, elas não têm poder algum para fazer qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de enfrentamento a essa igreja de Cristo, a esses chamados, aos que são chamados, edificados naquela dimensão do que Cristo tem para edificar a gente. Isto é, que a gente não aceita a miserabilidade que resta à humanidade. A humanidade, irmãos, resta apenas a miserabilidade de viver para essa vida só aquilo que tem aí. E ele não vai conseguir imaginar mais nada. E muita gente em Cristo também tem um cristianismo existencialista, unicamente aqui, né? Nós vimos outro dia que Miqueias falou, né? Os irmãos se lembram de Miqueias, que a gente leu aqui no capítulo 1, quando Miqueias está tentando falar ao povo de Israel que o grande problema do povo de Israel era o povo de Israel, né? Miqueias 1, os irmãos se lembram, quando ele diz assim: o maior mal, o pecado de vocês
são vocês. Vocês se tornaram um pecado. Né? Quer dizer, vocês erraram por vocês mesmos e quiseram ficar no erro. Samaria é o seu mal. E Jerusalém é o seu mal. Ele está citando as duas capitais do povo de Deus. Né? O povo de Deus ele foi dividido naquele momento da história em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tinha 10 tribos e a capital era Samaria. O Reino do Sul tinha 2 tribos, Judá e Benjamim, e tinha uma capital, Jerusalém. Eram de Deus. Mas o Reino do Norte achou por bem eleger sua capital como Samaria. E eram 10 tribos. Né? Só que a denúncia de Deus é grave. Porque eles haviam eleito, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, eles haviam eleito as suas cidades como mais santo do que o próprio Deus. Então, hoje em dia a gente vê algo assim também. O pessoal fazendo a eleição das suas denominações, das suas religiões, mais importante do que o próprio Deus. Não adianta nada a palavra de Deus hoje para os cristãos, irmãos. Não adianta nada. Não significa nada. A Bíblia para os cristãos é apenas um livro para, assim, parece um livro de historinha, de ficção infantil que eles vão ler para dizer que sabe alguma coisa ali da Bíblia. É uma abominação. Então Deus disse: o pecado do Reino do Norte é Samaria, e o pecado do Reino do Sul é Jerusalém. Né? E então, para resolver isso direito, o povo de Israel fez o seguinte: ele começou a pagar regiamente os seus pastores. Então, cada vez que ele dava mais dinheiro para os pastores falavam mais do que eles queriam ouvir. Então, a palavra falada pelos pastores eram promessas na base de quanto eles ganhavam. Se eles ganhassem muito dinheiro, eles falavam muitas promessas boas. Me deem todo o dinheiro de vocês e vocês vão ouvir promessas maravilhosas. Já pensou, irmãos? Isso Miqueias fala no capítulo 3. Né, que quanto mais eles se empanturravam de bens do povo, mais eles falavam que o povo queria ouvir. Eles não falavam a palavra de Deus. Não tinha nada mais a palavra de Deus ali. Aí Miqueias surgiu junto com Isaías para denunciar isso. Né? Então, a grande caminhada dos cristãos, ela tinha sofrido uma interrupção ali, imensa. E Deus está querendo falar com eles, mais uma vez, para que eles não caiam na miserabilidade dessas coisas. Né? Que eles tenham cuidado, né, de estar sendo guardados e edificados pelo Senhor. Não adiantou nada a palavra de Miqueias, não adiantou nada a palavra de Isaías, e o Reino do Norte teve que ser destruído, irmãos. Foi destruído. Acabou o Reino do Norte bem ali, depois da palavra de Miqueias e depois da palavra de Isaías. O Senhor é justo, irmãos. Ele é juiz. Ele é o Senhor. O povo não teve temor algum. Né? O pessoal monta determinadas estruturas que eles não saem daquela estrutura por nenhum motivo. Né? É muito triste assim. Mas aí sobrou só Jerusalém. O povo do sul, Reino do Sul. E a gente já viu também que 800 anos depois disso, da palavra de Miqueias, 800 anos depois mais ou menos, Jesus vem. E quando Jesus veio, ele encontrou a mulher samaritana, lá de Samaria. Havia um ódio tão grande, irmãos, dos judeus pelos samaritanos, né? Mas Jesus foi lá, encontrou a mulher de Samaria, e ela fez aquela confusão, e a grande pergunta dela, finalmente, era se o certo seria adoração a Deus acontecer onde? Onde será? Samaria ou Jerusalém? Né? Onde que é? Qual é a religião certa? É a religião de Samaria? Ou é a religião de Jerusalém? Qual é a religião certa? A gente não ouve essa pergunta hoje, irmãos?
A primeira coisa que as pessoas perguntam para a gente é: qual que é a tua religião? Isso é um absurdo, não tem outra mentalidade. É uma miserabilidade absoluta, está tudo reduzido a essa vida, ao que a gente criou, o ser humano criou. Aí Jesus, com aquele amor dele, com aquele cuidado, com aquela palavra, ele disse assim: olha, Deus é Espírito, né? E aqueles que adoram verdadeiramente a Deus, o adoram em Espírito também, e em verdade. Então, não é em Samaria, não é, ele fala, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é nesses lugares que se adora a Deus. Então, a adoração a Deus que começa dentro do nosso ser, né, que faz acontecer a relação, e que realmente é adoração, a nossa maneira de viver, irmãos, é que faz a adoração acontecer, que faz o culto acontecer. É essa condição de caminhada, de transcendência, né, que a gente tem, que vai caminhando dia a dia, momento a momento, em que a tua vida é vivida desse jeito. E isso é tão precioso que não fica mais restrito a um lugar, não é restrito a um lugar. É tão grande isso, é tão precioso isso, esse começo dessa revelação, né, que Jesus está falando sobre essa questão. E lá em Mateus 16, ele diz: eu vou edificar vocês. Eu quero que vocês conheçam a maneira de viver tal, né, a maneira de viver tal, né, que vocês possam viver isso, essa realidade em que Deus e vocês caminham numa relação que ocorre momento a momento, né? É claro que a gente vive uma época hoje, irmãos, que por falta de conhecimento da palavra de Deus, é uma coisa impressionante, né? Assim, uma vez o Senhor disse assim pelo profeta: por não conhecerem a minha palavra, o meu povo padece, né? E a gente vive uma condição hoje de um pluralismo tão grande, de uma permissividade em que tudo, qualquer tipo de teologia está certo, qualquer tipo de ideia está certo, né? Então, é claro que falta de conhecer a palavra vai gerar um tipo de vida que cada um vive do jeito que quer. Cada um teólogo surge expondo a sua maneira, né? Não estão indo para a palavra. Mas é claro, né, irmãos, a gente vê que as pessoas querem muito uma experiência de vida nova. Eles querem. As pessoas estão querendo muito um tipo de vida que seja consistente. Mas como pode ter consistência num pluralismo em que tudo está certo? Não tem como, né? É contraditório. A consistência exige verdade, unidade. A consistência exige a unicidade da coisa. Não tem como ter consistência na diluição, né? Então a gente vive uma fase hoje do nosso tempo assim, assim também, né? Que, no entanto, a experiência, as pessoas querem ter uma experiência de novidade de vida. Eles ficam buscando. Uma luta, irmãos, uma luta. E Jesus está dizendo: eu vou edificar vocês. Como é que Ele edifica a gente? Ele edifica naquilo que Ele edifica. O Senhor. Algo do nível de Cristo, que vai passar para nós, nessa relação, que é muito mais do que uma geografia. Mas não é que a gente está falando aqui que não existe uma geografia, que a geografia não é importante. O povo de Deus foi conduzido geograficamente. Ele foi conduzido temporalmente, dentro do tempo, dentro da história, né? Nós aqui também. Nós andamos, somos um povo que caminha sobre a terra geograficamente, né? Caminhamos temporalmente dentro da história.
Mas a gente não, Deus está tentando nos ajudar a não confundi-lo com isso. Mas não é que a gente vai sair disso. Jesus até falou assim, eu não vou tirar vocês do mundo, vocês vão ficar aí. Só que vocês têm que ter uma maturidade tal, que vocês não vão confundir a relação comigo com essas ocasionalidades, essas situações, né, irmãos? E assim é que a gente vê que o falatório que tem por aí ultrapassa a palavra, né? A falácia. É tanta falácia, irmãos. É uma ditadura da falácia, né? É uma ditadura do absurdo, né? Eu estou feliz porque... Sim, pode falar. Porque tudo que você está falando aqui, eu pude falar para a pessoa. Sim, do meu compartilhar, lado. né? Exatamente isso. Olhando a televisão, ele reclamando, mas isso é uma ditadura, não sei o quê. Por isso, José, que não dá para aceitar tudo. Não. Por isso, José, tem que Tem que seguir a palavra. Exato. Porque não dá para aceitar todas as coisas, né? Vamos focando na verdade. E é só isso. Aí eu falei, Deus te abençoe, que você veja um pouco mais a verdade. Amém. Mas é muito lindo porque... Não, tudo bem. Eu acho que é isso mesmo, né? Que se a pessoa começa a olhar com mais bom senso, tem um versículo na Bíblia que daqui a pouco a gente vai ver. O Senhor está dizendo assim: a falta de bom senso leva o povo à destruição. Só a falta de bom senso, né? Até eu estava falando isso semana passada aqui, que o próprio diretor da escola do livro estava dizendo que já não tinha mais bom senso, já não tinha mais moral. Ele não via mais moral. Porque muitos dizem, tudo leva a Deus. Eu falei, olha só como isso não é verdade. Você acha que isso vai levar a Deus? Você acha que isso vai levar a Deus? E ele mesmo criticava as coisas. O Deus que for Deus mesmo é aquele que fala a sua palavra e orienta como chegar a Ele, né? Então, é evidente, não tem problema, né? Então, amados, é uma batalha, né? E se não houver mesmo um discernimento, Oséias, né? Oséias aqui, vamos ver, nós temos visto assim alguns desses profetas, homens que Deus chamou, né, para cuidar do seu povo. Oséias, por exemplo, lá aqui no Antigo Testamento. Oséias, vamos ver, ele fica perto do Miqueias. Miqueias fica perto de Jonas. Vamos dar uma olhadinha em Oséias. A palavra de Deus para nós, ou para uma pessoa de Deus, precisa ser amada. Então, Oséias 4. Olha só, acharam aí Oséias? Vão com calma, não tem problema. Fica um pouquinho antes de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Depois vai voltando umas 50 páginas, vai chegar em Oséias. Lá pela página 1600, cada Bíblia tem um número aí, depende do tamanho da Bíblia, né? Mas Oséias 4, o versículo é o 14. Ele vai falar sobre a falta de bom senso e da sabedoria. Então o povo vai correr e vai atirar-se para ruína e destruição. Oséias 4, 14. É um texto extremamente importante. É uma fala de Deus, né, chamando as pessoas a cuidar da saúde profunda do seu ser, quanto ao discernimento verdadeiro da natureza das coisas. Né, irmãos? E se as pessoas não tiverem discernimento, irmãos, bom senso, discernimento, como a gente está falando aqui, se ele não tiver discernimento, ele vai correr, ele vai caminhar
para ruína e destruição. Ninguém vai construir nada, não tem como, né? De fato, profundo na vida. Realmente a gente vive uma época de terrorismo, irmãos. Um terrorismo selvagem de ideias. É um terrorismo que ataca, ele vem vindo nas formas mais variadas. E nós somos chamados aqui pela palavra a guardarmos a capacidade de discernir, discernimento, bom senso. Quer dizer, o senso capaz de discernir as coisas. Não tem outro jeito de discernir as coisas a não ser pela palavra de Deus, né? Os irmãos se lembram de Hebreus 4:12. Né? Hebreus 4:12. Ele fala exatamente isso, que é a palavra de Deus que vai dar a nós a capacidade crítica, capacidade de discernir. Se Deus é Deus, Ele tem uma palavra. Então, Ele deixou a palavra. Hebreus 4:12. Olha só, acharam Hebreus, né? A gente tem lido sempre. Irmãos, as pessoas não têm tido capacidade de discernir nada. Eles não conseguem discernir o bem, o que é bom, o que é certo. Profundamente. Qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. Não tem condições. Jesus uma vez disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a edificação que Cristo faz em nós e a não permanência na miserabilidade, né, na grandeza da construção, vai passar pelo caminhar com Cristo, pelo andar com Ele. E andar com Ele é andar na palavra dEle. Né, irmãos? E hoje, irmãos, olha, a gente fica cada dia mais assim, admirado de ver a devastação que tem, né? A saturação que tem das tiranias. Irmãos, é demais. Basta a gente ver, abrir assim as mídias e a gente vai ver a saturação de tiranias de fé, de tiranias de crenças, não é? Quanta gente falando qualquer coisa, tem aquela multidão seguindo. E até se tornou padrão hoje, quando as pessoas ligam, ainda hoje, eles falam assim, ô pastor, quanta gente segue lá na tua igreja? As perguntas são absurdas. Como se a igreja fosse minha e como se o número de gente que tem avaliaria se fosse certo ou errado. Né, irmãos? A quantidade de gente, normalmente que a gente vê hoje, é o que está demonstrando a grande confusão que há. Quanto mais pessoas seguindo alguma coisa, ali tem alguma coisa muito estranha. Muito estranha. Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é apertada e poucos vão entrar por esse caminho. Muito estranho. Mas ninguém quer avaliar pela palavra de Cristo. Ninguém quer avaliar. Eles querem avaliar, se você fala, tem 1000 pessoas andando lá junto comigo. Oh, então esse é um pastor super, vamos convidá-lo. Ele precisa fazer muitas palestras, ele precisa pregar em todos os lugares. Né? Foi assim que aconteceu com Rick Warren, né? Rick Warren estava quase acabado na Convenção Norte-Americana do Sul, na junta de Richmond. Estava quase acabado. Aí ele foi para a Califórnia. Chegando na Califórnia, ele fez aquele movimento dele lá. Né? Até ele lançou o livro Uma Igreja com Propósito. O livro dele tem uma página que eu considero muito boa, que é a primeira página do livro, e depois não precisei ler mais nenhuma página. Porque na primeira página ele disse assim, vocês só façam uma coisa que eu fiz. Ajoelhem e orem a Deus, e peçam a Deus que dirijam vocês. E foi assim que eu fiz. Não precisam fazer mais nada igual o que eu fiz. Ele escreve isso, eu tenho aí, está guardado em algum lugar. Então naquela hora eu peguei, li aquilo, fechei o livro, nunca mais li nada. Não tem que ler, né? Porque tudo mais que ele contou ali foi a experiência dele.
Mas nós precisamos viver, não de experiência, viver de palavra, da palavra do Senhor. E por falta da palavra, as pessoas querem ter experiências. O que vai acontecer? Ah, mas eu senti, eu vi, eu ouvi, eu não sei o quê. E a referência nossa, irmãos, é a palavra, né? É a palavra. Isso é uma verdadeira batalha, irmão. Então, a criançada está firme, hein? Irmãos, é uma bênção, hein? Irmãos, é uma bênção. Essas crianças, eles estão vendo, na linguagem deles, irmão, eles estão vendo a gente caminhar. Cada dia eu penso neles, nós pensamos neles assim, e a gente fala, Senhor tem dado a bênção. Olha, irmãos, essas famílias aqui, elas estão amando o Senhor. Elas estão amando o Senhor. Eu vejo os irmãos assim preocupados em falar assim, nós queremos, igual o Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né, irmãos? Aí a gente vê essas famílias falando assim, pastor, o modelo de Deuteronômio 6, nós vamos querer para a nossa casa. E aí, irmãos, Deus vai abençoar. Deus vai agir na vida de vocês, na vida dessas crianças. Isso aí é uma construção de uma vida, irmão. E é uma vida inteira, e isso que é maravilhoso. A gente não fica junto com o filho da gente para construir 2 anos, 3 meses, 5 anos. É uma vida. Então, a gente precisa aprender a ser edificados mesmo pelo Senhor. Né? E por incrível que pareça, a sociedade grita por algo novo, irmãos. A sociedade fala assim, mas onde vai surgir alguma coisa nova para trazer a redenção da nossa sociedade? Onde? Aí eles procuram na genética, aí eles procuram nos grandes encontros que eu falei para os irmãos que eu tive lá no Rio Mais 20, lá. Até hoje tem ecos desse Rio Mais 20. O pessoal tentando encontrar algo novo. Eu deixei lá, irmãos, a proposta. Deixei lá, só que não sei se leram. Mas ficou lá grudado no quadro. E é muito bom você comentar, por exemplo, eu vi a foto do Felipe, né? E Ah, aí sim. no Facebook. Sim. E daí eu comentei que assim, se eu tivesse me convertido antes, quando criança, talvez eu teria sofrido bem menos, né? Que Sim. se eu Sim, é verdade. me lançasse... É uma reflexão verdadeira. Nós precisamos, por isso que Deus está preocupado com Israel, para começar as vidas de uma maneira segundo a palavra dele. Se a gente foi alcançado no metade, a gente já sabe o que fazer agora, para orientar a nossa vida. Quiser fechar, pode fechar. Vocês que sabem, irmão. Não sei se está bem, não está bem. A gente está mais aqui para o sul, irmãos que estão pela internet. Aqui está meio frio, né? Então, amados, quem começou, foi alcançado pelo meio do caminho, dobre os joelhos. Dobre os seus joelhos e fala, Senhor, eu reconheço o Senhor como Deus, como Senhor. E eu sei que minha vida, com grande parte, não vivia assim, mas agora eu quero viver assim. E aí, irmãos, Deus abençoa também. Ele abençoa também, irmãos. Uma vez Jesus disse que quem começou a trabalhar pela manhã vai ser abençoado igual quem começou a trabalhar às 6 da tarde. E ele vai abençoar mesmo. Então, a miserabilidade, ou o resto que o ser humano pode colher por si mesmo, não tem isso. Não tem. Mas em Cristo a gente tem. Né, irmãos? Irmãos, Jesus falou em João 3, falou para Nicodemos. João 3, Jesus disse assim, Nicodemos, eu quero te dizer uma coisa, que há um jeito de você ter algo novo na tua vida. Algo novo mesmo. Algo novo de verdade. Algo novo. A tua vida vai ser nova. A tua vida. Você não vai ter um carro novo. Você não vai ter uma casa nova. Você não vai ter um salário novo. Você não vai ter um emprego novo. Você vai ter uma vida nova.
Porque muita gente tem tudo isso novo, irmãos, mas é uma vida desgraçada, com tudo que é novo que tem por aí. Pega carro zero todo ano e é uma vida desgraçada. A gente sabe disso, irmãos. Quanta gente, não é ruim pegar carro zero todo ano, se der, pega. Né, irmãos? Agora, o problema é que tem gente que transforma isso na sua maneira de ter um tipo de satisfação. Então, a satisfação da gente, se não tiver em Cristo, qualquer coisa que você tenha não vai alcançar esse status de promover dentro de ti aquilo que só Deus pode promover. Não tem jeito. Então Jesus disse: Nicodemos, há um Deus eterno, que você até pensa nele, mas você ainda não teve o que ele pode fazer em ti de novo. Em João 3, Jesus está dizendo: você tem, eu quero te deixar lembrar no teu coração que você é mestre em Israel, você sabe disso, mas não aconteceu ainda contigo. Tu precisas ter o nascimento de Deus, novo nascimento que só Deus pode fazer, para a tua vida ser nova. A vida do ser humano precisa ser nova, é a vida da gente precisa ser nova, né? Aí ontem lá na Coinonia, o Emanuel e o Lipe estavam perguntando assim: pai, o Emanuel também perguntou, onde que é o Jardim do Éden? Eles têm uma consciência meio arqueológica, eles estão querendo procurar o Jardim do Éden, né? Eles gostam de arqueologia, de procurar e ver. Falei, realmente existe um local geográfico que já não pode ser achado mais, né? Devido a tantas alterações geográficas no planeta, não tem mais como achar o local exato do Jardim do Éden. Como você não consegue achar nem o Sinai, porque o Sinai na verdade é uma cadeia de montanhas, enfim, né? Mas Éden, quando Deus deu o nome, quando a palavra usa o nome Éden, Éden significa prazer, né? Jardim do prazer. Quer dizer, o prazer só é possível quando Deus está lá. Quando Deus está lá. Entende? Irmãos, o local geográfico não é que vai achar aquilo lá, vai entrar lá, vai ter muito prazer. Não é isso. É Deus que faz ser Éden, algum lugar. É Deus que faz ser edênico. Né? É Deus que faz acontecer todo o prazer verdadeiro. Sem Deus, a pessoa tem que buscar um hedonismo humano. Né? Hedonismo é uma filosofia que tem aí, que busca o prazer, mas é um prazer humano, que não é nenhum prazer, na verdade. É uma devastação da pessoa. Mas Deus é que faz acontecer, de fato, uma condição de vida realmente boa. Então, isso foi perdido, mas pode ser recuperado. Recuperado por Deus, em nós. Quando nós nos tornamos a nova pessoa que Deus pode fazer, somente Ele. E nossos filhos precisam saber andar nisso, eles precisam saber, eles precisam conhecer essa palavra. E um dia eles vão poder dizer assim: ô pai, eu quero entregar minha vida a Cristo. Ô mãe, eu quero entregar minha vida a Cristo. A nossa oração era que nossos filhos entregassem as suas vidas também a Cristo. E um dia, naturalmente, chegou lá no almoço, não era nada, irmãos, de culto, de nada, mas era um culto. Era um culto o tempo todo. O culto da hora de comer as comidas. Ele diz assim: pai, quero entregar minha vida a Jesus. É bênção, não tem restrição, é maravilhoso. Né? 2 Coríntios 5,17, Paulo também está falando que se alguém estiver em Cristo, essa pessoa é uma nova pessoa, né? Em Cristo. Então, 2 Coríntios 5,17. Às vezes a gente precisa conhecer essas palavras para que a gente possa, talvez um dia, ajudar alguém a ouvi-las. E Apocalipse 21:5, irmãos. Apocalipse 21:5, a Bíblia diz, a palavra de Deus deixa registrado para nós, que só tem um que pode fazer novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Apocalipse 21:5. Achou? Apocalipse 21:5. Olha aí.
É um texto muito, muito importante. Nós somos feitos, irmãos, de um jeito tão impressionante. Apocalipse 21:5 diz assim: e aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. Só Ele pode fazer as coisas novas. Só Ele pode dar um sentido novo a tudo. Não tem? Sem Ele, a gente vai colher aquilo que nós mesmos podemos fazer. E isso é miserabilidade. Não tem como. Como Paulo falou lá em Coríntios 15. Então, só Deus pode trazer ao ser humano, principalmente a nós, dentro de nós, essa realidade nova. Irmãos, uma vez em João capítulo 1, vamos lá para João agora. João capítulo 1, Jesus estava encontrando seus discípulos, mas em João 1, no versículo 35 e 36, João Batista, ele estava andando com dois discípulos dele. João Batista estava sendo um profeta, o último profeta do Antigo Testamento. João Batista. Tem gente que pensa que era Malaquias, mas não é João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e ele está falando, e ele está fazendo uma ligação direta entre o Antigo e o Novo. Ele veio para preparar o caminho do Senhor e ele estava andando com dois discípulos. E ele olhou Jesus que passava e disse para os seus dois discípulos: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele. A pessoa de Cristo, gente. Nós temos que tratar isso muito sério em nós. É a pessoa de Jesus que é aquele que pode mudar e trabalhar a nossa vida. É Ele. Ontem a irmã Anice estava dizendo que ela conhece algumas pessoas que dizem que têm discípulos. Irmão? Umas coisas muito esquisitas. Como que pastores podem eles ter discípulos? É um absurdo. Nós todos aqui, eu sei, nós todos aqui somos discípulos de Cristo. Irmão? Queremos muito amar o Senhor. Queremos muito caminhar com Ele. E João 1, versículo 46, 43, 44. Olha, Jesus decidiu ir para Galileia, no 43. Aí ele encontrou Filipe. E disse assim para o Filipe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Olha só. Filipe também foi e encontrou Natanael. E disse: Filipe disse para Natanael: Natanael, nós encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Que coisa linda isso, irmãos. Nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Que coisa preciosa isso. Que testemunho grande de Filipe. Nós podemos falar essas coisas para as pessoas. E Natanael disse assim, Natanael olhou para Filipe e falou assim: olha, Filipe, é o seguinte, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não é nada. Nazaré não tem fama, não tem ninguém, que não produziu ninguém lá importante. Aí então o Filipe disse para ele assim, olha o que o Filipe disse: vem e vê. Vem e vê. Isto é, vamos lá. Não tem outro jeito a não ser você vir e andar junto. Vamos lá. Dê uma chance para você mesmo de conhecer esse homem. Dê uma chance a você mesmo de andar com ele. Queira fazer isso. Nem que for para você chegar perto dele e estudá-lo. E perguntar um monte de coisa para ele. E até duvidar dele. Mas ande com ele e espere ele te ajudar nessa caminhada. Não fique de longe falando que duvida dele. Não adianta, não é assim. Não é nem bom senso, nem inteligente. Ande com ele. Venha e veja. É
tão precioso tudo isso aqui, né, irmãos? E aí, as coisas são lindíssimas aqui mais para lá também, né? Mas, em Lucas capítulo 7, Jesus está dizendo assim, em Lucas 7, olha só. Lucas 7. Jesus está chamando seus discípulos. Então, os discípulos de João, Lucas 7, 18. Lucas 7, 18, olha só. Então, os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus e explicaram: olha, João Batista mandou-nos para vos indagar: és tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? João estava preso, irmão. Agora João já estava preso. João Batista, ele, por amar o Senhor de todo o seu coração, ele denunciou os grandes erros das autoridades que haviam naqueles dias lá. Ele denunciou mesmo. A pinta está passando. Ok, não tem problema. Então, irmão, naquela hora, então, Jesus curou muitos de doenças, todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos. Depois disso, declarou aos mensageiros: ide, relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Então, eles foram. Irmãos, é uma luta, né? Jesus está chamando as pessoas a andarem com Ele, a receberem o testemunho dele. Como é que se recebe o testemunho de Cristo hoje? Como é que a gente recebe o testemunho de Cristo hoje? Em João 14, Jesus mesmo, e isso é muito importante, irmão, porque muita gente hoje pega esses textos aqui e diz assim: ó, eu sou o cara, eu sou o pastor tal, e vou aqui curar um monte de gente, e vou aqui fazer um monte de coisa, e vocês vão me seguir. É um absurdo isso aí, irmãos. Jesus está dizendo, para os discípulos, Jesus está dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu estou pregando a palavra. Então, Jesus está fazendo o testemunho dele mesmo. Jesus está dando o testemunho dele mesmo. O próprio Deus testifica dele mesmo. Então é verdade, né? Agora, quem que Jesus disse? Como é que nós vamos receber o testemunho de Cristo hoje? Como? Então João capítulo 14. João 14. Irmãos, é por falta de conhecer essas palavras que as pessoas erram de uma maneira absurda e levam muita gente a errar também, né? João 14, no versículo 16, Jesus está dizendo assim, a partir daqui, irmãos, João 14, 16, Jesus diz assim: a partir daqui, o que vai acontecer agora é que eu rogarei ao Pai, João 14, 16, certo? E Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha só, quem é esse que vai a partir de um pedido de Jesus, de uma oração de Cristo? Jesus está, Ele, falando que vai mandar alguém igual a Ele. E no versículo 17 diz: esse que virá no meu lugar é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não tem como conhecer o Espírito Santo de Deus. Não tem como. O mundo não consegue, não é possível. Porque não o vê. Porque o mundo, irmão, só vai conhecer quem vê. E para andar no Espírito tem que ter fé. Não é por ver.
O mundo não pode conhecer o Espírito Santo porque não vê. O mundo só conhece e só aceita o que vê. Só dá crédito ao que vê. Tem gente que diz assim, eu só acredito no que vejo. Isso não é fé. Né? Isso não é fé, isso não é acreditar. Então, não o vê nem o conhece. Agora, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Agora, irmão, Jesus está dizendo assim, olha, no 18, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou pedir ao Pai que mande o Espírito Santo. Ele virá. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Olha no versículo 19, ele fala o seguinte, ó. Por um pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Por um tempo, o mundo não vai ver Jesus mais. Né? E naquele dia, entendereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. A palavra dele. Né? E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou Judas, não o Iscariotes, diz aqui, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então a forma de nós termos comunhão com Jesus é a gente manter-nos na palavra. É Ele falando a nós a palavra dele. Mesmo no meio das lutas. E nós viremos até Ele e faremos nele o nosso lar, a morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora, no 25. Esses ensinamentos que vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. E isso eu estou falando agora, que eu estou aqui. Junto com vocês, Jesus disse. Mas o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo que eu vos disse. Então, Jesus ia partir, mas o Espírito Santo vai estar aqui, no lugar de Cristo, para nos ensinar. Então, hoje, o testemunho que é dado da verdade é pela palavra e pelo Espírito, que permanece por aqui. Né, irmãos? Então, 26. Agora, o mundo, João 15, Jesus está dizendo aqui em João 15, quanto ao mundo, João 15, 18. Aquelas pessoas de Deus, irmãos, quando a gente é de Deus, o verdadeiro amigo de Cristo, a verdadeira a pessoa que anda na verdade, no caminho, na vida, tem alguma contradição muito grande com o mundo. Não tem uma comunhão com o mundo. Não tem como ter. O verdadeiro profeta de Deus, o homem de Deus, a igreja verdadeira de Cristo, ela não tem como ser amada pelo mundo. Não tem como. Não tem como ser reconhecida pelo mundo. Não tem como ser honrada pelo mundo. Não tem como. Não é possível. A pessoa que andar com Cristo verdadeiramente vai ser uma contradição ao mundo. Então Jesus está dizendo em João 15, 18, que se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Quer dizer, primeiro odiaram Cristo. E por nós andarmos com Cristo, vão odiar também nós. Algo meio assim. No 19 diz assim, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, como vocês pertencendo a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, não são mais, irmãos, não pertencemos mais ao mundo sem Deus. Vocês não são mais do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo.
Por esta razão o mundo vos odeia. Nós somos libertos, não tem mais aquela mesma ideia. A nossa ideia, nosso modo de ver as coisas, a natureza com que nós analisamos tudo, não tem nada mais a ver. Não tem nada compatível. Né? Não é que a gente queira, nós não queremos odiar o mundo, não é o mundo que nos odeia. Não é que eu vou querer odiar. Eu não quero odiar, nem vocês querem odiar ninguém. Mas a natureza de vida que tem hoje em nós não é compatível mais com o que as pessoas são formadas, né? Como elas são construídas. Aí, não dá. Né? Então, em João 16, Jesus está falando assim: eu vos tenho prevenido sobre essas coisas, para que não vacileis na fé. Né? A fé nossa vai ser provada, irmãos, cada dia mais. Ela vai ser provada muito, muito. Não é fácil andar na fé. Até nesse texto mesmo, os discípulos falaram: olha, Senhor, agora que o Senhor está falando tudo isso, agora nós acreditamos em Ti. Aí Jesus falou: ah, agora vocês acreditam em mim porque eu estou falando isso? Espera só na hora que vocês forem ser perseguidos mesmo. Na hora que a coisa apertar para valer. Na hora que vocês começarem a ser mortos. Na hora que vocês começarem a ser destituídos de tudo que vocês têm. Então eu quero ver se vocês vão. Mas para vocês não vacilarem na fé, é que eu quero que vocês saibam antecipadamente, se preparem e se guardem em mim. Se guardem em Cristo, na palavra, no Espírito, na direção que Ele vai dar. Se formem, se fortaleçam, porque vai ser uma luta muito grande. É muito difícil. Nossos filhos vão experimentar um caminho difícil. Mas não é muito mais difícil sem Cristo, irmão. É muito mais tenebroso, é muito mais terrível, e o fim é o inferno mesmo. Né? E o que o mundo pode dar não é nenhuma vida. Agora, a incompatibilidade nossa vai sofrer por isso. E Jesus está dizendo: eu tenho prevenido vocês sobre isso. No versículo 2 ele diz assim: vão expulsar vocês dos ambientes teológicos. Aqui ele fala das sinagogas. Vocês vão ser expulsos, não vão ser compreendidos. O que vocês vão falar não é a mesma linguagem, não vai dar. Né? E mais, chegará tempo quando irão vos matar. E quem fizer isso vai pensar que está prestando um culto a Deus. Como Paulo, né? Quando ele era Saulo. Saulo, já falamos aqui, ele tinha menos de 30 anos. Então ele ficava frustrado por não poder pegar uma pedra e dar uma pedrada no Estevão. Ele queria muito dar uma pedrada, mas ele não tinha 30 anos, não podia. Só podia ser promovido a direito de apedrejar alguém quando tinha 30 anos para frente. Né? Aí Paulo, no máximo, podia segurar a blusa dos outros. Né? Aí diz o texto que ele segurava a blusa. Guardava a blusa para os outros poderem apedrejar. Ele ficou muito feliz quando ele completou 30 anos, só que ele já estava em Cristo. Né, irmãos? Ele já estava em Cristo. Que coisa preciosa, né, irmãos? Aí ele não pôde apedrejar. Né? Mas as advertências são essas. Né? As advertências são essas. Vão expulsar e vão fazer mal a vocês pensando que estão fazendo algo a Deus. E Paulo mesmo fala na sua palavra que quando ele ia para matar, levar os cristãos presos, com autorização até para matá-los, ele achava que ele estava fazendo isso em nome de Deus. Eu coloquei um artigo outro dia na internet de um grande professor, de um grande homem de Deus chamado Urs von Balthasar. Né? Ele tem um livro, está por aqui em algum lugar, está aqui. Ó, quem é cristão? Né? Nesse livro, ele diz, eu escrevi ali, ele fala assim, é um testemunho, né, que ele dá aqui. Em todo caso, algo diametralmente oposto ao Espírito e ao código de Cristo, que são essas coisas: batismos forçados, tortura de hereges, autos de fé
noites de São Bartolomeu, conquistas de continentes a preço de sangue e fogo para levar junto com o brutal espólio a religião da cruz e do amor. Ingerências repressivas e ignorantes em relação a problemas de contradição com a ciência e desenvolvimento. Proscrições, exílios por ordem da autoridade religiosa que atua como autoridade política e quer ser reconhecida como tal. É um sem fim de escândalos. Não é agradável ter que suportar uma herança cujos erros crassos saltam à vista. Ele é um padre convertido, né, irmãos? Vive na Suíça, não pode nem sair, não pode nem pregar nada nos seminários católicos, é proibido. Aí escreveu nessa editora evangélica aqui, né? Então, mas ele denuncia muita coisa, assim, achando que está fazendo uma coisa para Deus, mata os outros, né? Vai lá e mata em nome de Deus, coisas assim, né, irmãos, malucas. Então, Jesus faz essa advertência aqui. Agora, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai continuar a obra do Senhor. Aqui em João 16, olha só. Olha só, João 16, ele diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do seu pecado. João 16, 8. Da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai fazer isso. Da mesma forma que Jesus, a pessoa de Jesus, falou para os discípulos de João: olha, eu fiz isso, eu curei, eu ressuscitei, eu ajudei pessoas, eu curei cegos, eu fiz muita coisa. Jesus falou. Então o Espírito Santo vai fazer também. Não nós. É o Espírito. Ele é como Jesus. O Espírito Santo é como Jesus. Não pode ser confundido com nenhum homem. Nenhum ser humano pode se colocar na frente do Espírito Santo e achar que é o Espírito Santo. Não somos. Né? A eclesia são os salvos. E nós devemos saber que quem lidera a obra hoje é o Espírito Santo na palavra de Deus. É Ele que está conduzindo nós igual Jesus conduziu aqui os discípulos. Né? É Ele que está fazendo essa direção, conduzindo a gente até, como diz Efésios 1, até nos entregar como noiva às mãos do noivo. Ele que vai nos entregar, né, irmãos? Ele vai convencer as pessoas, não somos nós. Nós vamos ser testemunhas. Nós vamos estar ali, né, comparecendo como testemunhas. A gente não é quem vai tocar no coração daquela pessoa. Não somos nós que vamos tocar. É o Espírito. Né? No versículo 8, olha. No 9, do pecado. No 10, da justiça. No 11, do juízo que haverá um dia. Então o Espírito Santo vai falar isso ao homem, ao ser humano. Eu ainda tenho muitas coisas, muitas verdades que desejo dizer a vocês, mas seria demais para o entendimento de vocês nesse momento. Que grandezas tem para nós sabermos que naquele momento eles não poderiam ouvir mais do que aquilo. Era muito para eles. Mas nós já estamos sabendo muito mais coisas do que eles. Porque o Espírito está nos ajudando na palavra a saber, a viver assim como a eclesia, irmão. A viver assim livre de tudo que é ingerência humana em cima das pessoas. Isso é uma obra do Espírito. Então, e no entanto, quando o Espírito da verdade vier, em 13, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então o Espírito Santo também vai nos dar uma esperança de futuro, uma memória de futuro. Nós somos um povo que passa a ter uma memória de futuro. Já pensou? Geralmente as pessoas ficam se lembrando do que passou, mas nós vamos nos lembrar do que vai acontecer, pela promessa de Deus. A promessa de Deus é tão verdadeira quanto ou mais do que algo que já aconteceu para nós. Irmãos, o Senhor quando fala é aquilo que é. Tão é quanto que já foi, quanto que acontece, quanto que vai ser. Né? Então o Espírito Santo vai glorificar o Senhor Jesus, porque receberá do que é meu, disse o Senhor. Bom, amados, então o Senhor promete a sua vinda. Né? João 16, 16 a 24, olha só.
mais algum tempo. João 16:16. Tenham paciência, tenham fé, fiquem firmes, mesmo no meio de todo tipo de tribulação. Porque mais um tempo só, e vocês não vão me ver mais. Momentos depois, olha que lindo aqui, irmãos. Momentos depois e me vereis de novo. Essa é a esperança que deve estar no coração da gente todo o tempo. Aí perguntaram mesmo para ele, o que isso quer dizer com momentos depois? No versículo 17, alguns discípulos comentaram entre si, o que ele quer dizer com mais um tempo e não me vereis, e momentos depois e me vereis? E o que significa isso, algum tempo? No 18. Não compreendemos. Aí Jesus continua explicando para eles, vocês estão questionando isso? Sobre o que eu falei, sobre um tempo e outro tempo, e mais um momento, e vocês vão me ver? Aí no 20 ele diz assim, em verdade eu afirmo a vocês que chorarão e se lamentarão enquanto o mundo se alegrará. Vocês agora vão ter muita luta. Vocês vão chorar, vocês vão lamentar, enquanto isso o mundo vai fazer festa. O mundo vai fazer festa. Vocês estarão tristes, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Irmãos, isso aqui é uma promessa do Senhor. No versículo 20, agora ele faz uma comparação. Imagine uma mulher que está grávida. Imagine uma mulher grávida. Quando ela estiver grávida, quando ela for dar à luz, tem muitas dores, ela tem medo, porque chegou a sua hora. Agora, quando o bebê nasce, ela já não se lembra mais nem da dor. Não é assim? Né? Nem da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Então Jesus está comparando isso com a vinda dele. Agora nós estamos sentindo dores por sermos de Cristo. Agora é uma luta. Agora nós estamos no momento das dores, mas não vai deixar de nascer. Não vai deixar de vir o próprio Filho de Deus. Ele virá. E quando Ele vier, vocês não vão mais se lembrar das lágrimas. Vocês não vão mais se lembrar das dores que vocês passaram. Vocês não vão se lembrar mais das agonias. Não vão. Porque a alegria vai ser muito grande, irmãos. E Ele vai fazer isso. Agora vocês vão estar tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento. Mas eu vos verei de novo. Já pensou, irmãos, quando o Senhor vier no alto do céu com poder e glória, por amor a nós, porque Ele quer nos ver? E então vocês muito se alegrarão, e ninguém tirará a vossa alegria, ninguém tirará a vossa alegria. Irmãos, coisa preciosa. Por isso que a gente vai continuar firme, irmãos. Na fé, na graça de Deus, né? Assim é que a palavra vai nos conduzindo, né? Vamos celebrar o Senhor então. A irmã Nancy vai trazer o pão, a irmã Margarida vai tocar. E no 286, e a gente vai, antes de cantar, assim, vamos orar, né? Deixa a irmã Nancy chegar aí. Aí nós vamos orar juntos, todos, por causa da palavra que o Senhor nos tem dado também hoje, nessa santa comunhão que temos. Depois nós vamos falar com o Senhor esse cântico. 286, alvos mais que a neve, porque foi Ele que nos lavou, é Ele que nos limpou, é Ele que nos guarda e Ele que nos virá buscar. Então, só um pouquinho, que a Nancy já vai chegar. Vamos orar então, antes da gente pegar o pão. Vamos orar. Senhor, nós queremos expressar aqui, Pai, a nossa gratidão a Ti, pelo que Tu és, pelo que Tu fizeste por nós, pelo que Tu farás, as Tuas promessas tão preciosas que nos implanta na nossa vida, no nosso ser, a memória do dia que Tu virás. O Senhor, com tanto amor, não quer nos deixar esquecer nunca de Ti.
Muito obrigado pela ministração do Teu Espírito Santíssimo, que nos conduz na Tua palavra eterna e nos dá essa vontade de celebrar o Senhor todo o tempo e aqui também juntos como família Tua, Senhor. Nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar o hino 286. A Nancy vai entregar o pão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois esse sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. E assim foi, irmãos, que em Mateus 26, o Senhor deixou também para nós, guardada a sua palavra. No versículo 26 está registrado que Jesus pegou um pão e deu graças. Ó Deus, nós estamos juntos aqui dando graças pelo pão do céu, pelo maná que é Cristo. Que nós, pela tua imensa graça, Pai, tu nos alimentaste com o Senhor Jesus. E nós estamos dizendo aqui juntos, no simbolismo desse pão, que é o mesmo pão, que todos nós nos alimentamos desse mesmo pão, que é o Senhor Jesus, Pai. Obrigado pelo que tu fizeste por nós naquela cruz, que tu estás fazendo na condução do teu povo e que tu farás no dia da tua vinda, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como o Senhor Jesus diz aqui, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, irmãos, vamos fazer. Amém, amados. Amém, Senhor. E vamos cantar a segunda estrofe, irmã. Você vai entregar o cálice. Foi espinhosa a cruz que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Por essas chagas pureza, Pai, mendigo pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. É mesmo, amados. É verdade. Então, Jesus, depois que eles comeram o pão, Jesus então pegou o cálice e deu graças. Ó Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor, celebrando o ato de redenção da nossa vida, Senhor. Ó Deus, estamos celebrando a tua promessa do cuidado que tu tens por nós, celebrando a comunhão que ninguém pode mais nos tirar de ti e entre nós, Pai. Estamos celebrando aquela trombeta que vai soar no céu um dia desses aí, Senhor.
e ele se abrirá e todo joelho se dobrará e dirão que o Senhor Jesus realmente é o Senhor. Ó Deus, e nós já estaremos sendo arrebatados para o alto, Pai. Ó Deus, realidade da Tua promessa que nós celebramos agora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, entregou aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E eu afirmo e digo que de agora em diante eu não tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E como Jesus nos ensinou, vamos fazer. Senhor Jesus, Senhor Deus querido, nós estamos aqui juntos, como uma família que se reúne na alegria do Senhor, por causa do Senhor, celebrando o Senhor. Nós fizemos, mais uma vez, nessa celebração aqui, essa singela maneira que nos reunimos para comer o pão e tomar o suco da uva. Nós lembramos de Ti, Senhor, e queremos lembrar do Senhor todo o tempo da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. Abençoa o Teu povo, para que firmes na Tua palavra, nós nos fortaleçamos na fé, vivendo os momentos da nossa vida, como o Senhor tem nos preparado para viver. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, irmãos. Pode sentar. Tem, irmãos, domingo que vem, o pastor Rogério, ele ligou para mim essa semana, e ele falou assim que faz um ano. Um ano, irmãos, eu não um ano. Ele falou assim que os irmãos lá estão querendo convidar a gente para estar lá. Né? Então ele falou assim, o que nós achamos de estar lá para celebrar junto com eles esse ano? Né? Ele falou assim, lá na Trindade. Né? Mas eu falei, tá, eu vou falar com os irmãos. Mas ele falou, ainda que os irmãos não possam, por algum motivo, se quiserem ficar aqui, fiquem. Mas seria bom que o pastor pudesse estar para poder celebrar com a gente esse ano. Né? Irmãos, eu não sei tudo o que acontece, né? Nas coisas todas lá, e nós deixamos e seguimos o Senhor. Mas eu falei para ele assim, eu entendo o que está acontecendo, de alguma maneira eu entendo algumas coisas, pela experiência que já passei, né, em todo esse meio aí. Então eu penso de estar lá. Né? Se os irmãos quiserem estar junto com o pastor, acho que vão, querem ir. Vamos sim. Vamos sim. Vamos sim, amém. Então vamos. Que hora é o problema? Acho que é 7h30 lá. É onde é? É na Trindade. Onde a gente ia? Isso. A igreja está bonita. O templo. Eu achei uma coisa lá. Eu pensei que era uma loja, mas... Nossa. Então vamos lá, né, irmãos? É domingo? Domingo que vem. Né? A gente pode... Ele até pediu com muito carinho, né? Com muito cuidado. Né? Não custa nada, né? Então eu falei, olha, pastor, nós vamos, eu vou, acho que os irmãos também vão. E vai ser um apoio, né? Um apoio assim, que ele quer muito... aqueles irmãos lá são chegando também novos, a maioria, não tem ninguém da denominação antiga, não tem denominação batista, todos vieram de outros lugares, mas hoje compõem a Igreja Batista da Trindade. E como nós tivemos essa, como eles gostam de dizer, esse ato de imensa fé, de deixar tudo e sair, há uma ligação muito grande de amor, né?
Então eu falei, não, então tá, vamos estar orando e Deus vai abençoar. Amém. E ele falou, talvez, pastor, nunca mais tenha um momento desse. Eu falei, eu não sei se vai ou não, mas nós podemos. Eu queria só transmitir. José mandou um abraço para todo Amém. mundo. E com carinho. Tá bom. Amém. Ontem a gente teve a coinonia na Irmã Beth, foi muito bom, né? Na Beth. Agora, vamos continuar orando, ela está melhor mesmo, ela está se recuperando. A gente vê que ela está melhor. Assim. E semana agora, irmãos, eu devo dar uma ida lá em Campinas e no Rio. Vocês sabem que teve o falecimento do sócio do André, o Tadeu, né? E vamos estar orando, continuar orando. Deus tem abençoado, suprido as situações lá. O André tem conseguido fazer todo o trabalho. E orar para os irmãos que estão longe. Sempre tem irmãos falando com a gente aqui que são de várias partes do mundo, irmãos. Podem entrar no site lá da nossa eclesia. Vocês acho que dá para visualizar um lugar que tem um mapinha. Nesse mapinha dá para ver todo lugar onde estão acessando a gente aqui. Um dos lugares que mais acessam nós é da Califórnia. São mais de 1000 acessos e tem alguns que andam falando com a gente sobre querer muito, né, tá seguindo esse tipo de visão bíblica. Alunos meus essa semana, ex-alunos, né, eles pediram muito para ter encontro no shopping com eles. Então talvez vamos começar uns estudos. Quem quiser participar é aberto, mas é um estudo entre nós também. Só que vai ser em Itaguaçu, porque eles moram tudo lá perto do IB. Então acho que será sábado, talvez. Não, sexta-feira à noite. Eu devo chegar sexta de manhã aqui, com a graça de Deus, né? E à noite tem um encontro lá no Itaguaçu com eles. Vai dar onde? Na praça de alimentação? Por ali, na praça. Tem sido uma bênção. Outro dia eu estava aqui no Beira-Mar, no café, e tinha um senhor que não ia embora. Ele estava sentado na frente. É um café muito bonito, o café que tem no primeiro piso ali, imenso. Aí a gente estudando. Aí tinha um senhor, na hora que acabou o estudo assim, ele virou assim e falou, olha, essas palavras foram muito preciosas. Né? Sem Deus a gente não é nada. Ele deu a mão para nós assim e foi embora. Né, irmão? Ficou até o fim. Ele só ficava ali parado, de costas para nós e não queria ir embora. Foi uma bênção. Né? O irmão Naef também estava falando hoje que ele trabalha com eventos na cidade e foi uma grande bênção. As coisas estão sendo muito boas. Bom, amados, qualquer oferta pode ser entregue aqui e tem também o chá e uma bolacha. Vamos orar, né, amados? Ó Deus bendito, nos leva, Pai, em todos os acontecimentos, na Tua palavra, Senhor, na direção do Teu Espírito, no Teu precioso amor, na Tua graça, Senhor. Ó Deus, segura firme nas nossas mãos, conduza-nos, Pai, porque queremos muito, precisamos muito de Ti. Santifica-nos na Tua palavra, na Tua direção. E nós oramos por todos os irmãos que não tem distância que nos separa, que estão longe de nós assim geograficamente, mas estão colados no eterno amor do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, em qualquer lugar desse mundo onde estão os Teus filhos, que querem muito a Tua paz, a Tua graça e o Teu amor. Abençoa todos nós aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, amados. Vamos tomar um chá.
Firme. Vamos continuar firme. Coloca tudo. Passar um pouquinho assim. Turminha assim, tudo aprendendo. Não, mas aqui depois comentar mensal e assunto assim. falou hoje. Mas eu não penso. Só que às vezes. Tá frio, não? Tô ficando um pouquinho. Isso que eu tava perguntando. Tão desprezada. Tão difícil de acesso. Não é? Eu sei, mas Mas ao assim. mesmo tempo era desprezado. Desprezada. O não é considerado. Deus abençoe. E eu falo, E aí ele fala assim, eu não quero mais conversar. É uma batalha. É verdade, só tá. A gente indica, né? Mas aí Eu também. Não sei. Já pega aí. Só que eu saí. Você lembra? Oi, tadinho de neném. Mas, não, mas já tá o melhor. Espírito de Deus vai Já ser tô melhor. É o Espírito. Eu tava lendo como uma. Só que meu pastor, meu pai. Ele falou assim: deixa eu conhecer a Bíblia. Eu falei, pois é, mas a minha mãe diz igual. Aquele meu pai com a minha mãe, diz a minha mãe diz igual. Você acha que ela tem Deus? Não, fala assim, não. Aí ele se perde. Daí quando ele vem esse conhecimento intelectual, mas o que a gente veja nesse programa é que ela precisa realizar o milagre do novo nascimento da pessoa. Só ela só pelo Espírito que faz isso. Eu sou o que estou lá tentando falar, porque ele não é melhor. Eu além de estar, não é só a gente falando, mas é você sendo a testemunha mesmo de essa transformação aí. Tá resfriada? Se explica. E ao mesmo tempo o Espírito Santo é que está Vamos acontecendo. lá. Eu tenho tanta certeza disso. Mas eu não sei. Mas a transmissão já está acontecendo com a tua vida, a tua presença. Ele só tá vendo os pedaços. Boa noite, irmão. E aí, tá firme? Só um Tá. Você tá com a mão aí só. Tá. Mas vocês estão os dois lá. Bom que é pertinho. Tá, o treinamento. Graças a Deus, tá tudo bem. Tá fazendo bastante gente? Vocês estão indo. É legal, eu acho legal isso. Pessoal bem informado. Eu sei que vocês gostei bastante. Tá gostando da tua. E aí a gente botou o pãozinho. Não tinha, é muito bom.
bom, né? Muito trabalho. Parece que eu não lembro. Não, e vamos aí. Um pacote de mexida. O José está procurando as receitas de queijo para ir lá pegar o leite para fazer. Falta pouquinho. Pegar leite para Só esperar dá tempo de procurar. Dá tempo. Vamos procurar receita. Você pegando assim? Não tem tirado mais, mas tem lá para ti. Vocês começaram a vender mel, essas coisas assim. A mulher lá na escola perguntou aquela que sempre Não, pra deixar. Aí eu se é o- acho que é mais pro meio do ano. Não, já dá para tirar. O Félix já teve lá em casa atrás também, ele tem um pouquinho lá pra gente, mas... Comprar no caminhão da filha que apareceu lá, eu melado, delícia que aquele melado que é. Tão bom. Vem por aí, pica assim. Porque eu tava lá Está gostando pouco? atrás da minha casa, lá tem uma vendinha. Eles começaram assim, ó. Uma coisa assim, ó. E agora já pediram o empréstimo e aumentaram. Agora começaram a fazer padaria. Estão começando a fazer frios, quer dizer, de vender, não congelado, sabe? Sorvete. Essas coisinhas, sabe? E ó, já tá. É porque assim, as pessoas gostam de comprar em diquinha assim, né? Volta. E não só, sempre vai faltar alguma coisa. sempre Aí você vai falta. correndo lá e você vem, né? Então bom, é. Bom, gente, eu vou indo. Já? Tirar parabéns. A luz mal foi de aniversário. No aniversário dele. Eu fiz. Eu te disse parabéns no Face, não dando. Eu não dei no Face dessa vez. Eu dei no Face, Cuidado, gente. mas é atrasado. Só vai, mas vai estar aqui nunca. E eu queria ir. E a gente foi para cantar parabéns para ele. Esqueceu para cantar. Você falou, vamos. Aí eu falei, vamos. E aí não foi lá. Eu queria ir lá. Tinha bastante gente. Tinha quase 60 pessoas. Quase criança, né? É assim mesmo. Ainda faltou 3, 4, a minha irmã, assim. Fica meio cada um. Você não aparece assim, Viu, pastora? Aí eu falei, Zeca, vamos fazer aqui. Eu fazia tantas vezes, eu convidava eles. Poxa, vamos fazer. Aí ele falou assim, mulher, mas atualmente estamos baixa renda. Tá? Sabe que o médico me dispensou, né? Mas, Sim, a senhora estava falando muito tempo que ele me dispensou. Então, estamos na luta. Mas, aí ele falou assim, é muito difícil, né? Não dá, atualmente não dá, mas assim que chegar o dinheirinho, Esse aí não é o motivo da gente. não, mas eu sei que ele gosta de. Ah, tá. Você sabe, ele gosta de receber bem, né? Ele até perguntou assim, a pastora e a Nancy não comeram, né? A sua. Não, pediu para ele convidar só o pastor. E eu queria que o pastor se chegasse, ou eles chegassem com o sabe? Filha, Ó, você não tá aí, menino. Não se machucar bem. Mas devagar, cuidado com a escada. mas ele está se chegando, eu acho. Pra pegar. Eu acho que ele está se testando, assim, sabe? Não ouvir, depois ver se o pastor abraça ele com outra intensidade, sabe? Umas coisas assim, porque eu tinha isso. Eu confio totalmente, mas ao mesmo tempo, claro, eu vejo a dureza. Sabe, pastor? Por isso que eu tenho compaixão, sabe? Paixão, Eu tenho muito do meu pai, só que eu acho que A gente vê a beleza e a gente tem compaixão, né? não, mas eu acho muita teimosia também. Assim, Só teimosia, não amor. entrega, não Bonito pra Olha só caramba. isso, Vai é pegar a mão. querer segurar. Ô, já sabe. Assim mesmo, né? Tá pra cara, né? Mas é medo, pastor. O José tem tanto medo de perder meu pai. Perder, sabe? Perder a razão, perder a estrutura da mente. Eles
pessoa não tem tantos ideia. anos construídos. A pessoa não tem ideia de Cristo passa a ter a integridade. Mas o dia que você se entrega, aí é que Cristo faz entender a confiança que e o que você precisa. Se você entregar tudo, você não perde nada, você só ganha. Mas eu tento te mostrar quando você mas ele vai te restaurar. Mas eu não entendi também guardar toda a minha história, né? Não, mas eu fui levar história do dia pra fazer exatamente. Eu tava dormindo essa hora, vai ter. Vai lá, em nome de Jesus, Deus abençoe. Viu, Catarina? Qualquer coisa, pode Eu quero ligar. muitas vezes te ligar. Pode ligar. Deixa eu só colocar a Mas às vezes não dá. Eu sei, eu sei. Não dá porque quero criar. Ele fala até, liga, se for pra ligar, mas fala. Vai, marca a hora com ele. Tudo bem. Pode ligar, pode vir. O que puder ser preparado no nosso coração, a nossa maneira de conversar, é importante. Jesus andou com os discípulos isso também. Para que eles tivessem a competência deles, a capacidade de dialogar, de inteligência. Ainda estou trabalhando diálogo, porque não há diálogo. Estou fazendo ele entender que as coisas são trabalhadas. Vem ver. Fala como o Felipe falou com o Daniel. Vem ver. Não, enfim, muitas coisas que ele Mas a tua mãe tá aqui ou não? Sua mãe está em São Paulo? França. Ah, França. Meu irmão não me convidou para o aniversário dele, fez uma festa. Aí você falou, o mundo Não vai ser como. vai querer você, não me quis com ele. E me acha assim, diferente. Muito estranho. A gente é muito estranho. Mas o Zeca tá. Ele também é diferente, né? Mas em geral, é isso. O mundo vê a gente uma compatibilidade. Mas sempre quando começa a se aproximar da pessoa que está calada, fica esse tipo de conflito mesmo. Imenso. Mas você filha. Uma vez. Tá bom, vai lá. Deus abençoe. Obrigada. Pois, cuidado aí. Seu Zé, desse? Bonitinho, é? Não atrapei. É, né? Que pai. Olha não. Até, cadê a Té? Você até, a sua Té. Esse? Cadê a Té? Eu sabe que eu ia comprar um bug, eu não esqueci, já vai amanhã eu compro. Quê? Um bug. Agora amanhã. Muito bem colocado. Meio dentro do camarão dela. É de uma debaixo da mesa. Esconderijo. Andando a voz. Quem? Ah, é? Caiu? Queria ensinar uma aproximação aqui. Às vezes não dá. Ah? Às vezes não dá. Faz tempo que ela não aparece aqui. Já teve uma hora ainda. Eu esqueci que tem uma.
eu que tá ali atrás, Suzane. A web que não é web. É a web. Vamos mudar de conta. Tem uma web ali. Eu uso aquela ali, é melhor um pouquinho. Do que aquela do. Posso ainda tá ligado lá? Deixa eu desligar ali. Acho que já. Pois é, deixa eu virar pro lado de cá. Bom. Bom, irmãos, Deus abençoe todos aí. Agora eu vou desligar. Nem sabia que estava ligado. Obrigado, sim. Deus abençoe e proteja vocês em todos os lugares. Amamos vocês, queridos. Estamos orando aqui. Vamos entrar em contato pelo Facebook, pelo site, por e-mail. E Deus guarde cada um que estiver. Nós estamos aqui orando. Amamos vocês, queridos.